alguma coisa mortífera, ela não lhe causará dano, né? A Bíblia fala lá em Marcos 16, do 15 ao 18 fala um pouquinho sobre a proteção de Deus para aqueles que creem, para aqueles que fazem a vontade de Deus, sabe? Para aqueles que são guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia fala isso. Ah, mas então porque eu sou guiada por Deus, eu vou ter que me colocar em risco? Claro que não. Você tem que fazer a sua parte de prudência em relação à sua segurança. Você tem que fazer, sabe, andar de forma certinha sem tentar a Deus. Se até Deus, até Jesus, ele não tentou a Deus, por que nós vamos tentar? Mas aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós não conseguimos saber que é um problema, que é um risco, Deus, ele nos protege, ele nos guarda. Mas aquilo que nós sabemos é nossa obrigação nos prevenirmos em relação àquilo, né? Eu, por exemplo, tenho passado um problema aqui no condomínio que eu moro, o condomínio que era super tranquilo, né? De repente virou um inferno. E até envenenamento, até entrarem no nosso apartamento, envenenarem a comida, fizeram. Eu gravei vídeo, inclusive, da pessoa assumindo, sabe, envenenamento, não nosso, mas de outras pessoas, ou seja, possivelmente tem muitas outras vítimas por aí. E o pior de tudo, rindo da pessoa com dor de barriga, com diarreia, sabe, tomando remédio, é absurdo. Uma ainda que o coelhinho, ainda estava dizendo assim, o coelhinho já passou aí? Ah, não sei o que lá, Lara Maria chantagista, o coelhinho passou lá, o coelhinho só deixou um aqui pra menina e o padrinho dela ainda pegou errado. Sabe assim, e ainda falando assim, ah, mas ele vai ter que pagar nós, porque nós fizemos e tal. Sabe assim, absurdo. Aí o que você faz numa situação dessa? Primeira coisa, você se previne, né? Se você sabe, por exemplo, que uma situação ela pode te oferecer risco, por exemplo, como que eu descobri que a comida estava envenenada? A pessoa entrou no meu apartamento, ela pegou uma torta que estava no freezer e deixou um açúcar. Sinal alerta, alguém mexeu aqui, né? Inclusive, eu ouvi depois o namorado da pessoa que entrou falando pra ela, meu, como que você foi burra de ter deixado o açúcar no lugar da torta na geladeira e foi no freezer ainda? Entendeu? Ou seja, e se ela não tivesse deixado, sabe? Aí Deus protege. Deus, ele faz aquilo, ele transforma o veneno no nosso corpo. Mas aquilo que nós podemos ver, que nós sabemos que tem risco, é nossa obrigação nos prevenirmos. Como, por exemplo, o que eu descobri do veneno. A minha filha foi tomar um suco de limão e ela viu um papelzinho. Aí ela pôs na língua assim, o que é isso? Um papel branco. Eu falei, meu, o que tinha feito o suco? E fiz o suco antes de sair, junto com a torta. Deixei a torta no freezer e fiz o suco antes. Quando ela foi tomar, ela viu aquele papelzinho. Aí, epa, peraí. O suco, no lugar da torta tem um açúcar. De repente um pozinho. E como eu já venho enfrentando alguns problemas aqui no condomínio que eu moro, após a mudança de alguns vizinhos, né, de alguns novos moradores, aí já me acendeu a luz. Aí o que eu fiz? Imediatamente eu já levei ela no hospital, ela já fez exame de sangue, de urina e o suco tá aqui, ó. Levei pra polícia também. Tá vendo, ó? Dá pra ver, ó. Tá vendo o fundinho aqui, ó? Esse pó branco? E não foi só isso não, tá? Por isso que você tem que ficar atento a tudo, porque o diabo, ele não mede esforços pra fazer o trabalho dele. Qual que é o trabalho do diabo, gente? Roubar, matar, destruir e mentir. Mentir é a arte principal do diabo. Mentira. Então o diabo, qual que é a característica de Satanás? Mentira. Ele é o pai da mentira, sabe? Às vezes a mãe da mentira também, né? Isso na Páscoa, gente. Isso assim, agora perto da Páscoa. Fui fazer o recheio do ovo para as minhas filhas e para uma outra amiguinha dela que tava aqui. E na hora que eu tava fazendo, é automático. Você vai experimentando o recheio. Eu experimentei e comi um pouco do recheio. E daí a menininha que tava aqui, ela falou assim, não come, tá envenenado. Meu, aviso de Deus. Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. Aí, peraí, como assim tá envenenado? Aí eu fui olhar. Olha aqui, a caixinha cortada, com furinho, sabe? Tentaram colocar uma agulha, não conseguiram porque a embalagem é grossa, fizeram um cortezinho aqui e colocaram veneno. Eu fiquei com diarreia 1 semana e pouca. Eu fiz exame de sangue, fiz exame de urina, até no hospital, sabe? Eu tive problema até na hora de fazer o exame.
Ó, o doce tá aqui, ó. Não fiz não, tá? Fui lá, comprei outro leite condensado pra poder fazer o doce pras meninas. Mas eu guardei aqui, ó. Que isso aqui deu diarreia, isso aqui deu problema. Se você tem risco de envenenamento, se você sabe que tem alguém que tem acesso à sua casa, sabe? Ela não deu acesso não, viu? É bem diabo, bem demônio mesmo. Porque não foi convidada pra entrar não, viu? Foi tentativa de homicídio com invasão. Então, ou seja, se você sabe que tem algum risco, o que você faz? Você se previne. Ou até o meu gatinho tava vomitando. Aí o que você faz? Primeira coisa, envenenamento. Carvão vegetal. Você coloca um pouquinho de carvão vegetal, coloca água, aquilo vai ajudar a eliminar as toxinas do organismo. Então, animal, sabe? Se você viu que seu animal possivelmente possa estar envenenado, foi envenenado, carvão vegetal. É baratinho. Na farmácia acaba sendo mais caro porque você compra em comprimido, então ele acaba sendo mais caro, sabe? Mas assim, ó, baratinho. Você compra, dissolve na água e toma. Pronto, vai ajudar a eliminar um pouco das toxinas, né? Mas vai no médico e se previna, sabe? Até alimentos naturais, gente. Banana, sabe? Eu vi com furinho. Quando eu abri, assim, tava com líquido embaixo. Não é aquela banana que às vezes tá estragadinha no meio, não. Era líquido mesmo. Batata, sabe? Que eu tinha acabado de cozinhar lá com furinho. Então, assim, se você sabe que algo pode te oferecer risco, se previna, sabe? Se previna dessa situação e tome as medidas necessárias. Eu, por exemplo, eu levei na polícia o vídeo que eu gravei, né, dela, assumindo, inclusive, outros envenenamentos, como eu disse, rindo das vítimas. Isso que foi o mais absurdo de tudo. Ainda querendo receber o outro, sabe, o que o coelhinho deixou e o padrinho pegou errado. Vai ter que pagar nós, porque ela não teve culpa do padrinho pegar o errado. Absurdo, absurdo. Até as câmeras aqui do condomínio, sabe, o síndico ele removeu, sabe, pra ninguém ter acesso a nada, ou seja, total insegurança. Aí o que você faz? Você conta com a segurança do síndico? Você conta com a segurança das pessoas? Não. Você conta com a segurança do quê? De Deus, porque do inferno inteiro Deus protege, Deus livra. Mas da ira de Deus, ninguém. Mas é lógico que você não vai se colocar em risco. Você vai pedir ajuda. Por exemplo, eu fui lá na delegacia, não falaram que não podiam fazer nada aqui no primeiro DP, foi na outra delegacia. Também só assistiram o vídeo e não fizeram nada. O que eu fiz? Anexei o vídeo, algumas provas, enviei pra corregedoria. Tô aguardando resposta. E enviei pra mais um amigo também, né? Que lógico que você tem que se você tem prova, não fica só com você, sabe? Passa pra outras pessoas também, porque se acontecer qualquer coisa, a pessoa está ciente do que você está passando, do que está acontecendo, entendeu? Então, ou seja, se beberes alguma coisa mortífera, ela não te causará dano, desde que você não seja imprudente, desde que você veja o mal e você se afaste, você se evita. Por exemplo, eu não comi o doce. Aqui, ó, o suco. Eu levei minha filha imediatamente lá no médico e fiz o exame, tudo. Graças a Deus, estamos bem, porque a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está em Deus. Ah, mas e se alguém for chantageado para fazer alguma coisa, para mentir, para enganar? Gente, chantagista tem caráter? É claro que não. A pessoa vai ficar refém dessa chantagem, dessa pessoa, o resto da vida. Ah, mas e se a vida da pessoa estiver em risco? Alguém precisa de alguma coisa, de estar em risco para morrer? Claro que não. A pessoa pode ter uma parada cardíaca, a pessoa pode ter uma parada respiratória, a pessoa pode sair ali, acontecer alguma coisa, ou até, sabe, realmente acontecer alguma coisa referente às ameaças. Mas assim, nesse mundo não vai ficar ninguém. Nesse mundo não vai ficar ninguém. Quem não morrer, sabe, vai ser arrebatado. Ou seja, nesse mundo não fica ninguém. Mantenha a sua consciência tranquila. Se você morrer por fazer o que é certo, pronto, você tá livre na mão de Deus. Você tá protegido por Deus. E Deus não vai deixar, né? Não vai deixar. Sabe, não, nunca se submeta a ameaças, nunca se submeta a chantagens, porque você vai ficar refém disso enquanto você estiver nesse mundo. Então é melhor você ter a sua consciência tranquila, sabe, diante de Deus e diante das pessoas. Você até correr risco, tudo bem, lógico que você não vai se colocar em risco. Você vai pedir ajuda, você vai ser prudente em relação à sua conduta, os seus caminhos e tal, mas
Prefira ter a sua consciência tranquila. Prefira, sabe, você correr risco até, entre aspas, né, o mínimo possível, mas por fazer o que é certo, por fazer o que é justo, sem prejudicar ninguém. Porque se você prejudica alguém, sabe, para proteger a sua vida, peraí. Você não está protegendo a sua vida, você está prejudicando uma pessoa e se tornando refém daquelas pessoas que estão te pressionando, que estão te chantageando. Faça o que é certo e evite o mal. Se você vê que algo pode ser ruim, que você vê que algo pode ser perigoso, o que você faz? Você não beba, você não coma, né? Se você tem esse indício de envenenamento, né? Evite, cuidado, porque a sua vida também pode estar em risco. E eu espero de verdade que você tenha o Espírito de Deus, porque quando você tem o Espírito Santo, Deus, ele te alerta sobre as situações, Deus, ele te ajuda, ele transforma até o veneno no nosso corpo, sabe, em nada, ele tira até o veneno. A Bíblia fala até que Paulo, gente, ele foi mordido por uma cobra e ele não teve sequela nenhuma. Sabe, a Bíblia fala isso, que até a cobra mordeu Paulo, o veneno da cobra no corpo de Paulo se transformou em nada. Tenha consciência tranquila, tenha o Espírito Santo te guiando, te conduzindo, entendeu? Porque do inferno Deus livra, e maldito é o homem que confia no homem mortal para fazer a sua segurança, para fazer a sua proteção. Confie em Deus, crê em Deus, tenha Deus que é o único que venceu a morte, o único que está vivo e vai voltar para buscar a igreja. Ele é a vida, ele é a verdade e a vida. Confie nele, tenha certeza absoluta que Deus, ele é o único que pode proteger e guardar. Entendeu?